Olá, continuo recebendo fanzines, os fanzines impressos, alguns ainda continuam, né, sendo enviados, em algum outro caso uma assinatura que não é cara, como a do QI, em um outro caso o antissocial, que é gratuito, que me vem toda vez que sai um novo. Então vou falar rapidamente só para esse Gazine lembrar que os fanzines continuam existindo no virtual, obviamente, né? PDF, etc. Mas principalmente os impressos. O carro-chefe dos fanzines, acho que a maneira mais expressiva deles existirem ainda é o papel. O papel é muito forte porque é algo que subsiste num pensar, num refletir e num atuar do fanzinato, né? O fanzinato ele traz a mensagem e essa mensagem contundente no papel ela é mais facilmente recebida, enviada e recebida, né? Recentemente teve um artigo, eu não vou me lembrar qual, que coloca em pauta essa questão de que a leitura realmente no papel faz com que o leitor tenha uma atenção mais redobrada. Eu mesmo, como professor, pesquisador, eu reviso trabalhos, tanto em qualificação de dissertação de mestrado, de teses, de doutorado, e também sou convidado para bancas. E aí, de tempos para cá, obviamente, devido à pandemia e devido a pouco influxo financeiro das universidades, tudo se tornou virtual, né? Então, a gente recebe no Word o PDF, vai lendo e revisando. Tudo bem, sem problema algum. É um pouco cansativo, porque fica no computador o tempo todo, mas eu percebo que realmente no papel a minha revisão é melhor quando há de acontecer, quando a leitura é feita no papel, que tem sido mais raro, né? Tirando livros, revistas e fanzines em alguns casos, né? Então é isso. Eu recebi então, rapidamente aqui falando, dos QIs, né? Quadrinho Independente, do Edgar de Guimarães. Os últimos são esses, número 182. Eu venho sempre falando desses fanzines nos meus gazines, né? Então o último foi esse, 182. A capa tem uma ilustração para ser montada, que é essa aqui, colorida. Na verdade é uma espécie de montagem em que ele ficaria de pé, a imagem ficaria de pé como se fosse quase que um pop-up, né? Eu não montei ainda, mas eu vi aqui uma imagem que mostra isso, né? Mas enfim, não vou achar agora. Além disso, temos aqui os cadernos que vêm juntos gratuitos, né? Junto, né, da remessa. Na verdade é uma assinatura do que não é cara, são 6 exemplares por ano, bimestral, né? E aí vem o QI, que é o fanzine, que é esse aqui que vocês estão vendo, quadrinho independente, que divulga fanzines, quadrinhos, assuntos pertinentes, temas, artigos, sessão de fórum de cartas. E aí tem esse caderno que veio junto, adaptação de quadrinhos para o cinema. Veio esse outro de versões escolares juvenis, Tesouro Perdido, um histórico sobre esse material que foi publicado no Brasil décadas atrás, né? E Quadrinhos nas Mãos, um pequeno fanzine de 4 páginas em que o Henrique Magalhães, o editor do site Marca de Fantasia, mostra como é que se faz a produção de um processo editorial, produção de um livro, né, manualmente, né, que faz parte da editora dele, né? Embora ele tenha cada vez menos feito livros impressos, né, ele tem preferido o virtual, mas aqui tem esse trabalho dele que é bem instrutivo, bem interessante. E o próprio QI, né? Lembrando que os QIs são todos disponíveis em PDF e a parte interna colorida no PDF no site Marca de Fantasia. Então tá aqui mais um envelope do último QI que eu recebi essa semana. Tem um texto aqui explicando essa imagem, que ela foi utilizada, se eu não me engano, pelo Maurício Souza, mas isso nos primórdios, antes mesmo da utilização da Mônica, né? Precisaria reler isso aqui, porque eu li muito rapidamente, não vou me lembrar agora, né? Tem uma curiosa história aqui sobre o Teorema de Pitágoras, ocorrida com o autor, o E. Figueiredo, né?
que se perguntava para que aprender, né, o Teorema de Pitágoras, muito interessante essa história. Ah, sim, aqui está a capa encarte, falando sobre essa capa da personagem que lembra muito a Mônica. E um artigo aqui que me interessa demais. A La Kazan é uma revista que saiu pela editora VEC na década de 70, quando eu tinha uns 8 anos de idade. Tem 3 números aqui, eu tenho 2 deles. Eu adorei essa revista quando era garoto. Não tinha noção nenhuma de qual é o quadrinho que era norte-americano, europeu, brasileiro. Isso não me importava. Eu, como leitor mirim, gostava de ler os quadrinhos de humor. E a La Kazan trazia uma miscelânea de autores, de personagens de autores europeus, franceses, belgas, né, em primazia de franceses e belgas, né. O Asterix não, o Snowgood, do mesmo autor do Asterix, o Goscinny. Taka Takata, um outro personagem bem interessante de outro autor, que é uma espécie são personagens chineses, se eu não me engano, ou japoneses, né, um exército japonês ou algo assim. O Cro-Magnon, tem outros aqui que são bem interessantes também, que agora esqueci o nome, que estão aqui. Bom, tem uma listagem grande aqui que eu não... Os autores são René Goscinny, Tabary, Bara, Turk, Bob de Groot, Gilmar, Vic, Greg e outros. E os personagens? É o militar japonês Taka Takata, um personagem que é um guerreiro da floresta, o Robin Hood, Grão-Vizir, Aquiles, Aquile Talon, que é fenomenal, Cachorro Cubitus, Boogie-Woogie, Cro-Magnon, Max o Explorador, tem histórias curiosíssimas. Então, são gibis que a VEC, a editora VEC, na década de 70, publicou no Brasil. Acho que os leitores não conheciam, mas eram muito bons. Não sei por que não continuaram, porque havia uma miríade de gibis infantis, né? E a gente comprava. Eu comprava, eu gostava. Mas enfim, tá aqui mais esse QI. E vieram também dentro desse QI outros suplementos, né? Quadrinhos de não ficção, falando sobre os quadrinhos que não são de ficção, jornalísticos, né? E um outro autor, Arcindo Madeira, confesso que não o conhecia. Eu preciso ler, eu ainda não li esse material todo, mas como eu falei, é disponível para todos. Esse último ainda não deve estar, mas em breve estará no site Marca de Fantasia gratuitamente. E para complementar e finalizar, eu recebi também mais material do Francisco Filardi, que ele publica o Antissocial e o Intervalo, que são esses 2 fanzines aqui, né? Tenho recebido muitos, os temas são variados, né? Futebol, Uber, o tema de Uber, outros temas como máquina fotográfica, né? Deixa eu ver o que mais. Fita cassete, o material tecnológico antigo e outros, né, itens. Tem um aqui pendurado no meu cordelzinho, um antissocial, não dá para ver muito bem aqui, mas está aqui. E por fim, o último que eu recebi é este, que eu folhei algumas páginas e eu acho muito interessante, porque é um intervalo que comemora a edição comemorativa de 20 anos e que traz o Jonny Quest, um desenho animado primoroso, fantástico, que deve ser visto. Não foram feitos muitos episódios, acho que tem cerca de 2 dezenas de episódios. Famosíssimo, cult, muito inteligente. Um dos desenhistas, se eu não me engano, é o Alex Toth, que é um quadrinista famoso também, das antigas, né? E obviamente chegou a influenciar essa banda brasileira, o Jota Quest, que não pôde usar esse nome por causa de direitos autorais, creio eu. Estou chutando, mas eu acho que já li algo sobre isso. Está aqui o Jonny Quest, né? Então, é uma edição primorosa sobre os quadrinhos do Doug Wilde, esse autor aqui, esse quadrinista. Se eu não me engano, o Alex Toth também trabalhou com eles, mas eu não sei, posso estar enganado, mas talvez não. Agora é muita informação, eu não vou me lembrar, mas o Doug Wilde também é muito famoso. E tem a carta aqui que eu recebi do Intervalo, expondo sobre o seu último zine. Estou recebendo a edição especial dos 20 anos de Intervalo, publicado originalmente em dezembro de 2018. A mesma foi revista e ampliada para lançamento nesse mês de julho de 2023. Então essa é uma edição que já é uma segunda edição do mesmo tema. Em 2018 ela saiu, mas aqui está revisada e ampliada, né? Então
Quem recebeu em 2018 tem aí bons motivos para revê-la. Enfim, que foi uma das primeiras edições especiais na época, após quase um hiato de quase 13 anos, né? Em seguida, a Johnny Quest, vieram especiais sobre Além da Imaginação, o Inspetor Manda-Chuva, Os Invasores, Corrida Maluca, 3 volumes, mais encartes e Anos Incríveis. Acompanhe nosso trabalho, prestigie, seja pelo blog, por e-mail, pelo canal no YouTube, por meio do qual transmitimos nossas partidas de futebol eletrônico. Bem, eu vou buscar esses links para colocar aqui na descrição do vídeo. Até o próximo Gazine, tem muitos ainda para fazer, estou tentando fazê-los à medida do possível para diminuir essa ânsia de eu querer trazer os assuntos e os temas que estão faltando e que eu preciso trazê-los até mesmo de eventos e outros que estão relacionados aos fanzines, principalmente a minha pesquisa de pós-doutoramento.